hiperinflação. Não tinha como me planejar. 1994, estabilidade econômica. Eu podia me planejar. 2012, eu preciso me planejar. Meu nome é Fabiano Calil, sou CFP, planejador financeiro pessoal, um dos diretores aqui do IBCPF, e tenho como meta hoje falar um pouco para vocês sobre quais os desafios do Advisor no planejamento financeiro pessoal neste novo cenário de taxa de juros. Na época de hiperinflação, nós não tínhamos ambiente para fazer um planejamento financeiro. Isso mudou. Em 94, quando houve a estabilização, começou-se a haver, então, a possibilidade de olhar no longo prazo. Novos produtos surgiram. A indústria se movimentou. As pessoas, nós, aqui nessa sala, começamos a existir. Mas o cliente ainda não sabia. Em 2012, com a queda da taxa de juros, que é um dos efeitos deste novo Brasil, nós começamos a ter as pessoas fazendo novas perguntas. Algumas mesmas perguntas, com outras respostas. Eu tenho dinheiro no banco. Financio ou compro à vista? Pensar em crédito no passado com quem tinha patrimônio não era uma sugestão. Não era uma recomendação. Será que agora é? Um benefício fiscal era importante no passado? Ele é significativo hoje ou não? Como nós hoje que existimos, eles já sabem que nós aqui estamos, como que nós nos colocamos para esse público com esse novo cenário? Eu vou falar por aproximadamente 25 minutos, a gente vai abrir depois para a fala do Fábio Vidigal, e ao final nós vamos abrir para as perguntas. Quem está nos assistindo online também pode mandar suas perguntas para o Felipe, e ao final nós responderemos a todas elas. O cenário ele ficou adverso. Não para nós. Para nós, planejadores financeiros, eu quero que vocês acompanhem comigo como se fosse uma jornada de um planejador financeiro e a jornada de um cliente neste contexto que eu acabei de comentar. Um cliente estava lá no passado, ele não tinha planejador financeiro, mas tampouco tinha horizonte para fazer isso. Consumimos rapidamente. O aprendizado era, pegue seu dinheiro e consuma hoje. Em 94, quando isso mudou, começou um novo questionamento. Nós querendo fazer alguns trabalhos e os clientes, para que eu vou contratar vocês, se tudo dá certo? O planejador financeiro que começou lá no passado, os pioneiros, sofreram com aquele sintoma, né? Eu sou um dos primeiros. Ótimo, mas ninguém me conhece. Não funcionava. Hoje em dia, como nós já existimos, temos coluna no jornal, falamos, tem programas de rádio, programas de TV domingo à noite, falando sobre dinheiro, já nos conhecem. Mas o que eles perguntam? Quais são os paradigmas que mudam neste 2012? 100% do CDI resolve? Viver de aluguel de imóveis tem mais risco do que a Bolsa de Valores, será? Como é que eu faço minha gestão de risco? Isso é importante? Pensar na economia fiscal e tributária de modo legal. Será que isso é significativo para mim? Quando a gente começa a pensar nessas questões, que antes nem eram pensadas pelo cliente, mas hoje já começam a ficar aqui presentes, ele pede uma orientação, ele pede um olhar particular, ele quer uma orientação própria. E aí, quando nos encontram, nós planejadores financeiros, o que nós temos para dar de resposta? Ainda, a mesma coisa. 100% CDI, uma carteira de imóveis. Como é que eu vou falar para uma pessoa que uma carteira de imóveis não é suficiente? Mas nós temos um problema hoje em dia, principalmente para o nosso cliente. Qual é? Um cliente hoje desavisado, um cliente hoje um pouco descuidado, ele ou perderá valor do seu patrimônio, ou ele perderá poder de consumo no tempo. Imagine um cliente que tenha hoje um imóvel, não importa qual o valor,
mas que esteja alugado a 0,5%. Típico. Se você fizer a conta, descontando 27,5% de imposto de renda, se ele estiver legalmente lá colocado, que é o que a gente recomendaria. Se eu descontar a inflação, esse cliente teve um retorno negativo. Hoje ele vive com os X reais dele de aluguéis, mas daqui a 10 anos isso vai acontecer? Um cliente que tem hoje uma carteira de 100% CDI, vendeu sua companhia e colocou dinheiro no banco. Recebeu uma herança e colocou dinheiro no banco, renda fixa, não corre o risco. O cliente ele pode correr o risco de não tomar risco hoje em dia? Um cliente ele pode ter uma carteira hoje 100% renda fixa? O que significa nesse novo cenário e que nos implica começar a falar no ganho real acima da inflação? O cliente estava começando a aprender o que é CDI. E agora eu vou falar para ele um ganho real acima da inflação. Ganho real e acima da inflação, mais uma para aprender? Mais uma. Qual é a questão da jornada que nós temos aqui, para nós, planejadores financeiros? Começamos lá atrás, alguns estão começando agora com certificação, mas já fazem isso há muito tempo, já respondem essas perguntas há muito tempo, por quê? Porque eu trabalho em banco, então me responda. Eu estou no mercado financeiro, então me diga como é que faz. Mas a gente tem algo aqui da continuidade nesse instituto. A gente fala sempre da educação continuada. E a gente tem um dos pontos, um dos princípios que a gente coloca aqui no planejamento financeiro, que é o monitoramento depois. Então a gente vai falar de um fim, o planejamento financeiro. Quando eu faço um planejamento financeiro para um cliente, que antes era um fim, hoje é um começo. É a partir desse planejamento financeiro que eu vou começar a ajudar esse cliente a entender o que é a gestão de risco, o risco de incêndio da minha casa, o risco de saúde, o risco de morte. É a partir desse planejamento financeiro que eu vou falar para ele o que é um ganho real acima da inflação. Na entrega de planejamento financeiro, por melhor que ele seja escrito, o cliente não consegue entender isso. O nosso papel nessa jornada com o cliente é que o processo de monitoramento, que às vezes a gente não sabia como vender isso, né? Mas por que o cliente vai falar comigo todos os meses? Ou por que eu fazer um contrato de 1, 2 anos com esse cliente para ele acompanhá-lo? Porque agora ele precisa. A cada encontro com esse cliente, vai ser digerir um dos capítulos que vocês escreveram. Gestão de risco, o que você quis dizer sobre a minha sucessão, e o que eu tenho que fazer com a minha morte, e como é que eu faço o ganho real com a minha carteira de imóveis, que eu sempre tive imóveis, como é que eu faço para mudar de 100% do CDI, eu falo o que para o meu gerente? Eu falo o que em casa? Né? E o advisor, ele está, o independente, ele está dentro das instituições. Ele também é demandado com isso. O grande educador que nós temos hoje, o educador financeiro, é o gerente do banco. Eu falo isso há muitos anos, né? É a pessoa de referência ainda sobre, para falar de dinheiro, está lá dentro. E a gente precisa respeitar que isso também mudou. Ele vai lá perguntar, não só sobre a conta dele, mas o que você acha do que eu li? O que você acha do que eu escutei agora no rádio? O Mauro Halford falando. Ele vai perguntar sobre isso. Para você, especialista, que está lá na minha frente e que eu pago, ou eu contrato, ou é a pessoa que eu tenho referência, é meu relacionamento hoje. Mas isso nos impacta. Isso nos leva a refletir, porque se eu não tenho esses paradigmas, de algum modo, digeridos e discutidos aqui internamente, o que eu vou ter para dar? Por que o Instituto frisa muito a educação continuada? Sem educação continuada, sem eu me nutrir, eu não tenho o que dar. Eu primeiro preciso receber, para então conseguir entregar. Eu recebo uma vez, tem uma certificação suficiente? Não é. O Brasil mudou. Quantas vezes em tão pouco tempo, de hiperinflação para 1994, e que era a taxa de juros como um dos efeitos desse novo Brasil, são muitas mudanças em muito pouco tempo. E nós temos uma grande responsabilidade. Agora nós estamos em evidência. O advisor que fala sobre dinheiro, ele está em evidência hoje. E eu preciso ajudar este advisor, e precisamos ajudar a esse público, a saber como é que agora ele se planeja para, se ele adormecer, o que acontece com um cliente que adormeceu hoje com a conta em banco? A 100% do CDI.
Ou que ele tiver, de novo, uma carteira de imóveis. E queria falar um pouco desses paradigmas rapidamente. Um cliente hoje que tenha 3 imóveis alugados e viva dessa renda, ele primeiro tem aquela questão que eu disse da taxa de juros. Ele pode ter um retorno negativo sobre esses aluguéis. Mas o segundo ponto importante é que se um desses imóveis deixar de lhe gerar renda, a gente vai ter um fluxo negativo, né? Ele deixa de receber X reais e passa a pagar condomínio IPTU. Esse furo de caixa para ele aqui é muito grande. Mas existem outros instrumentos que nós precisamos conhecer esses outros instrumentos. Que tem menos risco, que eu diversifico e que para aquele cliente é melhor. Quando eu começo a olhar para essa cesta toda e os desafios que nos trazem aqui, eu também começo a pensar a angústia que esse cliente tem lá fora. Esse cliente que antes estava dormindo, ele se preocupava em comer hoje. Esse cliente começou a ter alternativas, mas ele ficou assim, bom, isso não é para mim. Está dando tudo certo. E agora ele está desassistido. Desassistido porque ele está preocupado e ele não sabe o que fazer. E ainda que ele escute o que fazer, a questão é como que eu faço isso. Tem um princípio da andragogia, que é um ensino de adultos, para nós adultos, que diz que tudo que nós escutamos, nós esquecemos. Tudo que nós lemos, nós lembramos. Mas só o que nós fazemos, nós aprendemos. É fazendo. Como que o cliente faz o planejamento financeiro? Quando ele implementa. Ele precisa que dê a mão para ele implementar? Precisa. Ele precisa depois de tempo para digerir essa implementação? Precisa. Eu comecei a estudar psicanálise porque os clientes não implementavam meus planejamentos financeiros. E eu ficava muito incomodado. Eu faço planejamento financeiro, entrego, eles não fazem nada com isso. E aí depois eu fui entender que, claro, eu falava assim, olha, você precisa fazer um seguro de morte. Você vai perder o poder quando eu falava de sucessão. Um dia você não estará mais aqui. Sua casa pode pegar fogo. Seus filhos dependem só de você. E todos os seus 7 dependentes. E ele recebia aquilo com muito desespero, me pagava e não fazia nada, ficava congelado ali, né? Eu vou fazer análise com ele depois? Não. Eu vou entendendo aquele ser que está ali na minha frente, perceber que ele tem medo, que ele precisa de apoio, que ele precisa de escuta. Uma das minhas atividades é uma escola clínica onde eu formo profissionais com a prática. Primeiro dia de aula, eles não se conhecem, eles não fazem uma roda de apresentação, eles formam duplas de profissionais que vão atender o dia inteiro pessoas que vêm voluntárias para serem atendidas. O papel deles, exatamente porque eles não conhecem o outro, e eles não sabem o que está acontecendo ali, estão meio desesperados, eles só escutam, que é tudo que eles precisam fazer. Primeiro dia de aula, eu digo assim, é só isso que vocês precisam aprender, é escutar. Qual é o nosso modelo? Vender em 8 minutos. O que é difícil para eles? Escutar por 1h30. O cliente tem que falar por 1h30? Várias horas e meia ele tem para falar. A questão é que o que importa, o que ajuda esse cliente a fazer esse planejamento financeiro é o que está debaixo das moedas. É o que está para além do planejamento financeiro. É ali que a gente começa a ajudar o cliente a perceber o que acontece, a ficar consciente, e a partir da consciência que a gente tem um modelo de transformação, para que ele mude algo de fato na sua vida. Mudar o comportamento faz diferença no passo que ele vai dar com o planejamento financeiro dele. E quando nós estamos aqui juntos, reunidos, para falar do programa avançado, eu queria pensar algo junto com vocês. Imagine um planejador financeiro independente. Quando que ele teria 11 pessoas para elaborar um planejamento financeiro junto com ele? Pense em um planejador financeiro agora dentro de um private banking. Quando que ele tem 11 colegas e áreas disponíveis para elaborar e estruturar um planejamento financeiro?
Quanto custa a hora de um coaching? Quanto custa a hora de um advogado especialista? Quanto custa alguns cafés com alguns colegas para trocar ideias com você? A chance de eu vivenciar o processo de elaboração de planejamento financeiro, que é viver, que é estruturar, que é fazer um plano do início ao fim, nos habilita e nos dá algo para entregar depois. É exatamente quando eu começo a construir e troco informações, reconheço um dos princípios nossos, que é da competência, que se eu não sei, eu posso orientar, indicar alguém, ou eu busco ajuda. No programa avançado, as pessoas têm acesso a essas ajudas, em todas as áreas do planejamento financeiro. A gente usa essas ajudas, usualmente, tanto dentro das instituições como de modo independente. É caro, é corrido. Eu até mandei um e-mail para o Jorge, mas ele não teve tempo para me responder. Eu tentei falar com a Gisele, mas ela não me deu, enfim, não conseguimos marcar um café e eu preciso entregar para o cliente. E eu entrego o que para o cliente? Mais ou menos. Eu vou querer me pôr na frente do cliente para falar sobre aquele capítulo que eu não entendi? Não. Então, quando a gente coloca aqui que fazer um planejamento financeiro, que passará a ser uma meta nossa lá para frente, o UF falou disso no nosso último evento, que daqui a pouco a gente vai ter que vai fazer parte do CFP, dessa prova, da certificação, saber fazer um plano financeiro do começo ao fim, físico. Para quê? Para eu conseguir entregar. Para eu ter mais repertório para falar com o meu cliente. Para eu conseguir discutir com ele por que eu vou falar de planejamento sucessório. O que significa ele fazer um testamento e não só faça um testamento. O seu caso sugere que o senhor contrate uma apólice de seguro de vida de R$1 milhão. E? O que isso significa? Cabe no meu bolso? Não cabe no meu bolso? Vão querer me matar? Vai ficar mais caro no tempo? E os outros seguros? E também fazer a previdência? Mas também comprar minha casa? E todos os meus sonhos com tudo isso? O fato é que estes sonhos todos dos clientes estão arriscados com a queda da taxa de juros. As pessoas estão se endividando para consumo. Elas não estão se endividando para aquisição de patrimônio. As pessoas estão perdendo valor nos seus imóveis, nos seus investimentos financeiros, por falta de orientação, ou estão deixando sua carteira de previdência na renda fixa, quando num cenário que começa a se colocar, será que é mais recomendado? Se eu tenho 25 anos à frente, meu dinheiro 100% na renda fixa, por quê? Porque você não me disse que é risco. Eu não vou tomar risco se eu não conheço. Quem vai dizer para eles o que é risco? Nós. Quem vai contar para eles que eles vão morrer? Nós. Quem que fala a verdade para eles? Nós. Nosso papel é só da verdade. Nós somos a má e a boa notícia para eles. A má notícia porque eles só não querem ver. E a boa notícia que é a solução. Mas o meio do caminho aqui precisa trabalhar. A jornada ela é longa. E ela passou a ser árdua. Ficar em casa esperando não resolve mais. Precisaremos sair. Nós precisaremos lá dar apoio para eles, para saírem da toca e olharem para o risco. E olharem para a morte. E olharem para a finitude. E olharem para esse novo Brasil de muitas oportunidades. Mas que também estava no paternalismo e no medo. Quem vai convidá-los para isso? Nós. Que grande oportunidade vocês têm para fazer isso agora? É o programa avançado que o Fábio vai falar agora para vocês. Obrigado por terem me escutado até aqui. Gratidão. Boa tarde. Com uma apresentação como essa, com essa emoção toda, com essa colocação, fica até difícil falar depois do Fabiano. Eu sou Fábio Vidigal, hoje trabalho na Mauá Secular Investimentos, é uma asset voltada a fazer investimentos em renda fixa, multimercados, equities e real estate. Eu sou responsável pela área de real estate e sou co-head da área de
Investment Advisory. Hoje nós estamos aqui para falar do programa avançado que nós estamos propondo para vocês. A gente tem um ponto importantíssimo que o Fabiano colocou aqui, que é a importância do que vocês fazem. A importância de você, como planejador financeiro, o seu relacionamento com o seu cliente no dia a dia, o cara que leva a verdade, que discute o problema com profundidade, que procura entender e trazer soluções. Não é uma coisa simples, são muitas tarefas, são muitos desafios que você leva. E isso implica em você ter uma abertura e uma vontade de entender e de se conectar com várias fontes de informação, que é o que demanda o seu cliente e os desafios que ele tem, que vocês têm e nós temos que trabalhar esse dia a dia nosso. Nós estamos falando do programa avançado do BCPF de planejamento financeiro. Eu queria destacar o patrocínio do Banco do Brasil, que está sendo o grande patrocinador do evento como um todo. Queria também destacar aqui a Brain, que sempre faz todo o trabalho de apoio a essas sessões de planejamento de programa de educação continuada. Bem, qual o objetivo do programa? O que nós estamos falando aqui no dia a dia desse programa que eu vou te falar? É um programa que o objetivo é ser transformador. Quem está fazendo, quem já está inscrito aqui, saiba que vocês estão entrando num negócio, num programa que ele é intenso, quer ser transformador no seu entendimento de como você faz no planejamento financeiro. O Fabiano aqui, agora há pouco, falou que você de fato acaba aprendendo fazendo. Nós temos constatado que tem uma capacidade das pessoas de estudarem, fazerem a prova, irem muito bem na prova, mas não saberem fazer o planejamento financeiro como ele tem de ser feito. Fazer o planejamento financeiro, você está entrando na vida das pessoas, é realmente entender qual que é a dimensão da profissão que nós temos aqui no nosso dia a dia, a nossa profissão. O objetivo desse evento é compreender a dimensão da profissão do planejador financeiro. É entender como fazer um planejamento financeiro completo, que ele frequentemente, ele é feito e é necessário você ter uma conversa com especialistas. Então, você não faz isso sozinho. O objetivo desse programa é você trabalhar com um número de pessoas, como o Fabiano colocou, um número de pessoas grande, profissionais de primeiríssima, que vão estar dando apoio de uma forma intensa. Vocês têm o próximo mês, vão estar vivendo com isso. É um negócio, é uma experiência diferente. Queria falar só 2 minutinhos do que o Fabiano já falou um pouco aqui, que é qual que é o horizonte do planejador financeiro. Você vive num ambiente de estabilidade monetária. No passado, você não tinha como fazer um planejamento. A inflação comia tudo. Você não tinha realmente como se concentrar para viver com aquelas mudanças do dia a dia. Nós estamos com um cenário de estabilidade monetária de longo prazo, gente. Nós estamos falando de os próximos 20, 30, 40 anos, você tem um país que vai estar continuando a viver com uma inflação nesses níveis, 4, 5, 6, 3%. Esse é o nosso horizonte. Nós estamos falando de um mercado de ações dinâmico que, se a gente olha um pouquinho para trás, 2005, o novo mercado não era uma realidade quase, ele tinha 2, 3 empresas. Você tem um novo mercado, onde você tem um mercado onde se discute governança de uma forma profunda, se entende com maior profundidade o que os empresários, como eles estão tocando seus negócios, qual a dinâmica de crescimento, de você estar num mercado do tamanho que é o Brasil, que virou o Brasil. O Brasil de 2000 era um Brasil que tinha um PIB de 500 bilhões de reais. Nós vivemos num país hoje de quase 5 trilhões de reais, é a 6ª maior economia do mundo. É um privilégio o que a gente tem nas mãos. Vocês são os primeiros CFPs do Brasil,
de um número hoje que nós estamos próximo de 1.000. É um número pequeno ainda. Vocês estão liderando este movimento. Vocês são demandados, vocês trazem a solução. É aquilo que o Fabiano estava falando. E nós estamos com um mercado sofisticado, um mercado de capitais que exige da gente aprofundar e entender. Todo o ambiente regulatório é um ambiente complexo. A gente tem que saber navegar e saber fazer o advisory de uma forma bem estruturada. Tem duas coisas que elas são, dois pontos que são pontos centrais na agenda da Ambima hoje, que são pontos centrais no dia a dia nosso, que vai ser os pontos centrais no dia a dia dos nossos clientes. Um deles é o financiamento de longo prazo da economia brasileira. Nós hoje não temos ainda, e devemos ter muito rapidamente, eu acredito, um mercado de financiamento de títulos privados com maior liquidez, com alternativas de investimento, que elas hoje não estão disponíveis. Estarão. Você tem hoje o que vem acontecendo já no prazo mais recente, estamos vivendo isso, os CRIs, as LCIs e tal. Os CRIs especificamente trazem um monte de riscos e de oportunidades completamente diferentes. Esse entendimento do financiamento, do crescimento de longo prazo e viver isso é um ponto fundamental de nosso aprofundamento. E, por fim, também já falado pelo Fabiano, todas as mudanças que elas vêm com esse ambiente de redução das taxas de juros. É um elemento de transformação muito importante. Há poucos anos atrás, a gente vivia uma realidade de juros reais. Nós estamos falando de juros, só para a gente lembrar aqui, nós estamos falando de juros reais. Hoje nós vemos um juro real de 1%. Nós vemos juros reais há pouco tempo de 7%, 8%, 10%. Era uma moleza. Você coloca na renda fixa e acabou a conversa. Né? Não tem por que conversar muito com o seu advisor. Mas hoje não é essa a realidade. Não dá para viver dessa forma. Não dá para colocar simplesmente no CDI. O CDI passou a ser uma coisa pobre. Você não tem uma solução. Não é uma não solução, na verdade. Então, é esse ambiente, essa mudança de cultura que nós aqui, vocês aí, nós juntos aqui, nós estamos liderando. Esse advisor que vocês dão tem um impacto na vida das pessoas e terá um impacto enorme, muito importante. Toda a utilização dos produtos de seguros, nós pouco trabalhamos ainda. Nós não estamos falando só de seguro de vida. Agora há pouco falávamos, eu e o Fabiano aqui, de seguro de residência, que para muitos brasileiros a residência representa 60%, 70%, 80% do patrimônio. E o cara não tem seguro. Tem histórias aqui para contar para vocês de pessoas que perderam suas casas, tinham uma vida organizada. Perderam junto todas, queimaram as roupas, documentos. E como é que faz para repor isso tudo? Não era um problema, virou um problema enorme. Seguros para os seus filhos, que eventualmente aquele cliente que acontece alguma coisa e ainda tem filhos na época de estudar, quer estudar, tem como se fazer seguros, tem produtos de seguros vários, que hoje a gente pouco usa. A questão de previdência, dessa visão de longo prazo, dessa visão de que você não pode colocar as coisas mais na renda fixa, que era uma solução do passado. Então, toda a alocação dos ativos, como fazer isso, e os aspectos de sucessão de família. Tudo isso vocês tratam e têm discutido no longo do tempo, mas é importante que a gente vá endereçar toda essa conversa e esse planejamento num programa com especialistas de primeira linha. A vida dos nossos clientes é uma corrida de bastão com barreiras. E como é que a gente corre isso? Nós somos os responsáveis para perseguir a melhor combinação de fatores e trazer essas soluções de uma forma organizada. Como é que vai se dar esse evento nosso aqui? Como é que vai ser essa programação? E ela está muito, muito bem detalhada e é importante vocês entrarem,
quem está entrando nesse programa não é uma coisa que vai dar para você não estar, de fato, envolvido com profundidade. A primeira etapa acontece de 24 de setembro a 1º de outubro. É uma etapa mais da coleta de dados. Vamos procurar saber o que está acontecendo com a família. Nós estamos pegando um case. Esse case foi desenhado dentro de uma realidade de uma família brasileira. Uma série de dados que lá estão, a grande maioria são baseados em fatos verídicos, fatos reais. Então, vamos procurar fazer a estrutura do grupo. Cada grupo vai ter entre 6 e 7 pessoas. Não vai ser necessário, no princípio, conhecer os seus parceiros presencialmente. Você vai fazer isso, eventualmente, de forma virtual. Estabelecer uma forma de trabalho e vai fazer todo um entendimento com o cliente, até, eventualmente, uma entrevista virtual com o cliente nessa primeira fase, até o dia 1º de outubro. De 1º a 11 de outubro, análise dos dados. Então, nessa análise dos dados, você vai ter um momento da consulta com os especialistas. E eu vou falar já quem são, qual é o nível dos especialistas com que a gente vai estar trabalhando. Nessa consulta com o especialista vai ter, para cada grupo, vai ter uma reunião marcada. A reunião vai ser, na verdade, um conference call marcado de meia hora para conversar com cada especialista sobre os assuntos relacionados ao tópico que diz respeito àquele especialista. Então, não vai ser uma coisa, você vai mandar perguntas, você não vai ter um contato direto com a hora marcada, com o número certo, as pessoas vão se conectar via uma senha e participam, interagem para ter as respostas para esses dados. E aí começa a trabalhar na formatação básica da apresentação. De 11 a 19 de outubro, nós vamos trabalhar no desenvolvimento do plano. A ideia de trabalhar esse desenvolvimento, ele tem que chegar num formato que ele seja de bom entendimento, com profundidade e com uma metodologia de apresentação objetiva e clara. É entregue o plano e do dia 22 de outubro até o 5 de novembro, tem uma banca que vai analisar todos os trabalhos. Nós estamos falando de 12 grupos, como eu falei para vocês, entre 6 e 7 pessoas no máximo. Essa banca vai analisar esses 12 trabalhos e vai escolher um trabalho como o melhor trabalho, o mais completo. Quem são os especialistas que vão estar aí apresentando, estão no dia a dia com vocês? Eu vou falar, vou me aproveitar aqui dessa estrutura aqui. Eu vou falar só muito brevemente dos especialistas e da banca. Eu não vou falar dos tutores, porque cada grupo vai ter seu tutor. O tutor, vocês vão viver com esses tutores durante um mês, então vocês vão poder saber deles com muita profundidade. Os especialistas, vocês vão ter, na verdade, de fato, um contato mais profundo. E a banca, vocês não vão estar com eles simplesmente vão fazer a análise dos seus negócios. Então, os especialistas. Como especialista de investimentos, o João Alberto Dominique, que ele é um profissional da Rio Bravo, está na função de estrategista lá, de gestão patrimonial. Ele passou pelo Banco Tendência, Itaú, Banif, ING, Votorantim Asset. Faz toda a parte da estruturação de asset allocation dos fundos de fundos, o market making de derivativos, faz parte da diretoria financeira administrativa e faz wealth management também para clientes private. E ele dá aula de finanças também. É graduado em Ciências Econômicas pela USP, pós-graduado em Economia pela FEA USP também, e mestrado em Engenharia Financeira pela FEA. Ele é CFA, por ser certificação de CFA, Chartered Financial Analyst,
e CFP. E também o CDA, que é a Certificação de Gestão de Ativos da Ambima, e além do CPA 20. O outro especialista é o Ricardo Aguida Geraldes. O Ricardo, ele é responsável pelas áreas de indicadores de gestão e atendimento a clientes no Bradesco Vida e Previdência. Ele tem experiência nos mercados financeiros de capitais, que está aí há 30 anos. Ele esteve no Banco Francês e Brasileiro, o Banco Itaú e o Banco Mercantil de São Paulo, e agora Bradesco. No planejamento sucessório tributário, nós vamos ter a Andréia Nogueira. A Andréia, ela foi eleita entre as 40 advogados mais destacados no mundo pela revista Latin Lawyer, em 2002. Atualmente ela é sócia do escritório Velosa de Giroto Advogados Associados, responsável pela área de Wealth Planning lá. Ela foi graduada pela PUC, em Direito, em 97, especializada em Direito Tributário pela PUC Cogeai. É professora dos cursos de especialização da Universidade Cândido Mendes e da GV. E, por fim, falando de ética, é o Silvio Paixão, que está aqui conosco. Estava aqui conosco, ou está aqui conosco. Que é engenheiro pela Mauá, administrador pelo Mackenzie, MBA em Finanças pelo IBMEC, com especialização em Direito e Economia pela GV. Bem, esses são os especialistas com os quais vocês vão estar discutindo cada um desses assuntos. E na banca também, muito rapidamente, eu vou falar aqui. Então, são 5 pessoas na banca. O Flávio Prete, que é administrador de empresas pela FEI, ele é mestre em administração pela FECAP, é CFP, e é gerente de produtos private do Banco do Brasil, professor dos cursos de pós-graduação da GV e do Centro Universitário da FEI. A Gisele Andrade, que está na diretoria conosco aqui no IBCPF, que é formada em administração de empresas, com MBA em finanças pelo IBMEC, na INSPER, e está complementando para o programa avançado de finanças na University of Illinois. Atuando no mercado financeiro há mais de 24 anos, com experiências nas áreas de crédito para varejo, large corporate e mercado de capitais. E nos últimos 13 anos desenvolve suas atividades em private banking. Hoje ela está no Banco Votorantim. O Jean Carsten, que é graduado em administração pela GV, mestrado estrito sensu em economia pela GV também, especialização em estratégia pelo MD de Lausanne e é CFA também, além de ser CFP. Tem 19 anos no mercado, hoje ele é um dos sócios da GPS. E, por fim, na verdade tem mais 2 aqui, o Jurandir Macedo, o professor Jurandir, que é doutor em finanças comportamentais. Ele é pioneiro nessa área de finanças comportamentais aqui no Brasil, tem pós-doutorado em psicologia cognitiva pela Université Libre de Bruxelas, é professor associado do Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é consultor de finanças pessoais do Itaú Unibanco. É CFP e profissional de investimentos certificados, CNPI. Tem mais de 300 artigos publicados sobre educação financeira. E, por fim, o Tobias Mag, que também está conosco na diretoria do IBCPF, atuou por 12 anos no UBS em Zurique, posteriormente representou interesses do Grupo Société Générale no Brasil por 3 anos e desde 2002 presta serviço de consultoria de forma independente, com foco no planejamento financeiro pessoal, Wealth Management e desenvolvimento de negócios. É graduado pela École Hôtelière de Lausanne, na Suíça, atuou vários anos no ramo de hotelaria e alimentação, completou diversos cursos de aperfeiçoamento e treinamento nas áreas de administração de empresas e investimentos.
Então, com isso, dá para ter uma ideia geral das pessoas que vão estar se dedicando para fazer esse trabalho com vocês. É um pouco, sempre a gente fala assim, lê um pouco a história das pessoas, é um pouco boring, mas é importante, porque eu fiz questão de fazer isso aqui, porque são esses caras que vão estar conversando com vocês. Não é uma coisa de dia a dia, que você todo dia pode ligar para essas pessoas, as pessoas vão estar dentro do caso, envolvidas no caso, procurando discutir com vocês. É uma coisa especial. E esse prêmio que nós estamos falando, vai ser a primeira vez que nós estamos considerando esse prêmio, a gente entende que isso é uma coisa de destaque. Isso é um tombstone de ter na mesa, de você pendurar na parede, de você realmente ter orgulho de ser considerado o melhor planejamento financeiro dentro de um universo de pessoas que vão estar sendo discutidos, apoiados por esses profissionais. Bom, a banca vai ter 5 profissionais. A divulgação desse prêmio vai ocorrer no encerramento do workshop que vai se dar no dia 9 de novembro. O workshop presencial no dia 9, vai ser aqui também, no Centro Britânico. Vai começar com uma apresentação sobre ética do Luiz Felipe Dávila. Eu vou também pedir para vocês um pouquinho de paciência, mas que eu acho que é importante a gente entender quem está envolvido e quem está entendendo com profundidade cada um dos problemas e das coisas que vão estar sendo discutidas por vocês. O Luiz Felipe, ele é diretor e criador do Centro de Liderança Pública, o CLP, que é uma ONG dedicada ao desenvolvimento de formação de líderes políticos. Ele foi editorialista do jornal Gazeta Mercantil e o Estado de São Paulo, comentarista de político das TVs Manchete e Record. Teve uma editora que fundou, acho que bastante atuante ainda, que é a editora Dávila, que era responsável pelas revistas República e Bravo, que eu acredito que muitos de vocês devem conhecer. E autor de diversos livros de história e de política. Ele, além disso, é sócio da Sky Cool, que é bioenergia, que é uma empresa que utiliza biomassa para produzir energia elétrica. Até nisso ele tem uma preocupação de ética. E também eu queria chamar a atenção para quem vai fazer a nossa última apresentação no dia 9, que é a Ângela Assunção, também é diretora aqui no IBCPF, que desenhou e desenvolveu todo o case que nós vamos estudar durante esses próximos 30 dias com intensidade. O case foi desenhado pela Ângela. E eu queria chamar a atenção, por fim, chamar a atenção de vocês o seguinte: nós ainda temos vagas. E achamos e temos certeza que é um programa muito especial. Vocês deveriam participar, quem não está inscrito. Então, o último dia é no dia 19, então hoje é dia 17, até quarta-feira nós estamos aceitando ainda participantes. Nós já temos hoje 75 participantes e tem aí espaço para mais, se não me engano, mais 10 participantes, ou 15 participantes, acho que 10 participantes. Então, considerem a alternativa, porque realmente é um projeto transformador. Muito bem, acho que era isso que eu tinha para apresentar. Quero agradecer o tempo de vocês e abrir para perguntas que vocês tenham eventualmente para fazer para o Fabiano ou para mim. Muito obrigado. Quaisquer questões? A gente fala aqui ou aqui? Aqui? Alô? Aqui. Pois não. Precisa de um microfone lá em cima. Oi, boa noite. Eu gostaria de saber se os grupos serão formados por nós mesmos ou vocês é que vão distribuir, enfim, qual é o critério de formação dos grupos?
Ótima pergunta. Os grupos eles vão ser formados pelo IBCPF. A ideia é que esses grupos eles sejam de multicapacidades e vocês vão ser informados. Os grupos eles vão ser formados e vocês vão ser informados dos grupos dos quais vocês pertencem até sexta-feira. No fim de semana vai ser entregue para vocês o programa detalhado, o case detalhado e tudo. Então, até sexta-feira, vocês têm a formação dos seus grupos. Mais alguma coisa? Entendeu? Tem uma pergunta ali. Na verdade, é para o Calil. O que a psicanálise trouxe diferente, ou o que mais trouxe diferente para você tratar com os clientes? O que você recomenda fazer esse tipo de estudo, ou pós, alguma coisa desse tipo? Boa pergunta, né? Vocês estão me ouvindo bem aqui? A gente tem uma meia hora para falar sobre isso, mas vamos lá. Esse percurso começou em 2005, eu vou contar um pouco disso para colocar o contexto e porquê da psicanálise, né? Ele começou com a psicanálise, com a psicologia econômica, aqui no Brasil, onde o Jurandir e a Vera Rita militam já há bastante tempo, que falava um pouco do comportamento. Então, a questão de onde trouxe para mim, né, a questão de estudar o comportamento, entender a psique humana, é entender como é que esse outro, ele caminha, ele percorre nas suas decisões, nas suas escolhas, e por que a gente, sabendo e tendo conhecimento já de que eu deveria gastar menos do que eu ganho, eu gasto mais. Tendo tomado um tropeço, ainda assim, eu sigo. Ainda que eu coloque uma questão muito conhecida de que eu deveria cuidar, fazer o seguro da minha casa de incêndio, que custa R$200 por ano, eu pago R$2.000 por ano para fazer o seguro do meu carro, mas não faço da minha casa, que é um patrimônio que eu não consigo repor nessa vida, para a maior parte das famílias brasileiras. E por que isso acontecia? Essa era a minha indagação. Então, quando eu vou estudar a psicanálise, claro que ela é um investimento mais longo, eu recomendo sempre que comece com a psicologia econômica. Às vezes ela satisfaz bastante. Quando isso não é suficiente, ou quando quer ter um mergulho maior sobre o outro, aí a psicanálise pode ser um grande presente. O fato é que a psicanálise te convida a conhecer a você primeiro. É uma condição para a psicanálise que você primeiro faça a sua própria análise por bastante tempo, tenha a supervisão e então você possa, em algum momento, olhar para o outro com esse viés, né? Com o viés aí da psicanálise. Agora, quem está com vontade de se entender, para poder entender o outro, eu te diria, respondendo, eu estou bastante enviesado para responder, que quanto mais eu conheço a mim mesmo, e quanto mais eu conheço o outro, mais eu consigo ajudar o outro. Então, para mim tem sido um grande presente, mas eu recomendo para quem já topou não ser normal, reconheceu-se neurótico, e aí está a fim de ajudar o outro com algo mais, né? Acho que tudo, não só a psicanálise, mas todas as outras áreas correlatas, e aqui a gente tem o direito, a economia, a gente tem, enfim, empresários, a gente tem N áreas afins aqui dentro do planejamento financeiro, todas elas se somam, né? Acho que sempre que você consegue somar, e eu acho que o ponto da psicanálise é mas da educação continuada é o que a gente busca sempre aqui, que vocês, quanto mais conhecimento tiverem, mais vão conseguir dar. Isso é muito gostoso, isso não tem preço. Uma pergunta para os dois. Tratando desse cenário de uma taxa de juros mais baixa e um cenário de juros reais mais baixo, eu tenho presenciado, principalmente discutido com muitos clientes, a necessidade de encontrar investimentos alternativos, seja na economia real ou não, ou até a associação do mercado financeiro com a economia real. Então, a gente acho que percebe uma enxurrada de investimentos, não, de propostas de investimento associando a economia real com o mercado financeiro hoje. Como gerenciar o risco desse tipo de investimento hoje na carteira de um cliente? E pegando o gancho dessa pergunta, será que realmente existem tantas mais oportunidades que tinham antes, ou, na verdade, isso é só uma solução que está tendo que ser encontrada em virtude da taxa de juros estar mais baixa? Eu agradeço a pergunta, acho que a pergunta é muito boa.
Eu acho que quando a gente olha um portfólio e o desafio que um cliente tem no longo do tempo, eu costumo dizer que, na verdade, você pode separar isso em 2 grandes blocos. Um grande bloco que ele deve representar alguma coisa entre 60% e 80%, que é o coração dos investimentos do cliente, que é uma coisa mais de dia a dia, uma coisa que ele tem um pouco mais de liquidez mesmo e muito menos risco. E uma parte que vai ser alguma coisa em torno de 15% a 40%, nos Estados Unidos até vai mais do que 60%, depende da cultura. Acho que aqui a gente está num processo de mudança, que é o que a gente chama aqui de investimentos de maior valor agregado. Então, primeiro, sempre fazer você saber que essa diversificação ela é importante e ela é crucial. Nesse processo todo de mudança que nós estamos passando, você tem muitas alternativas de investimento, muitas que vão nessa direção que você está falando, que é na participação, de você ter investimento em participações em empresas, você ter mais real estate, você ter mais, eventualmente, um pouco de private equity, a parte de ações com características diferentes. Então, você tem realmente, nesse pedaço do portfólio que tem maior valor agregado, vai ser importante primeiro que vão aparecer muito mais coisas, é importante você ter muita profundidade. Mas, se já era uma coisa importante no passado, mas que representava alguma coisa realmente pequena, que é 5%, 10% do portfólio das pessoas, acho que isso vai ser um crescente e necessário nós, como consultores, realmente mergulharmos com profundidade em cada um deles. Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu vou deixar para o Fabiano complementar aqui. Eu acho que tem um desafio nosso, de fato, e claro que as soluções elas chegam quando há necessidade também, né? Acho que esse é um ponto, às vezes parecem novas roupagens, né? Mas eu acho que a gente tem, de fato, novas soluções. Eu vejo o mercado muito criativo, criando coisas bastante interessantes e criando muitas coisas nada interessantes, muito confusas e algumas questionáveis, né? Aí é que eu acho que tem a nossa responsabilidade. Qual o risco do planejador financeiro? Quando eu tenho uma relação de confiança com uma família, eu como independente, por exemplo, se eu falar, compre água, a família compra água. Está dentro do nosso código de ética que eu conheço o que é água e se eu não conhecer, eu não posso recomendar. Então, aqui vem uma responsabilidade para a gente enorme, né? Com esse monte de produtos novos e soluções que agora aparecem, como é que eu vou conseguir me pôr a par de todas elas para conseguir falar com competência para esse cliente? Consultando os universitários, eu diria, né? Então, ter uma rede de relacionamento nossa, de muitos especialistas, acho que é cada vez mais importante o nosso convívio com o outro. Começamos como clínicos gerais lá atrás e podemos seguir como clínicos gerais muito especialistas. Mas nada mais é um muito especialista com alguém, né, com nós, com capacidade de conversar com o especialista, para trazer essa solução e falar, olha, acho que aqui é um caminho, aqui não. Os clientes estão nos bombardeando com novas soluções, né? Olha o que eu recebi, olha o que eu recebi, olha o que eu recebi. Você acha que isso cabe no meu portfólio? Você disse que eu tinha que tomar risco, agora eu estou indo lá tomar risco e você acha que eu vou ou não vou, né? Em 5 minutos, para algo que a gente às vezes não conhece, acho que é um grande desafio, mas acho que a gente tem que estar atento e essas rodas de conversa com pessoas, né, do nosso próprio meio, acho que vai exigir algo que a gente ainda está começando aqui, que é a troca entre nós. Que acho que com a troca entre nós a gente vai conseguir acalmar um pouco essa sensação de urgência do cliente que vem para nós, né? E a nossa responsabilidade com a competência de dar dessa entrega para ele. Eu queria só acrescentar uma coisinha rápida que eu acabei não comentando com vocês do programa, mas que me ocorreu agora enquanto eu escutava o Fabiano. Primeiro, a quantidade de créditos aqui que o programa oferece, que são 20 créditos no total, tá? 2 são relacionados a essa PEC de hoje, 12 quando da participação virtual e 6 no workshop, na participação do workshop presencial no dia 9 de novembro. Uma outra coisa que ficou aqui é que o programa ele também se destina para pessoas que não são
ainda certificadas, tá? Então, você tem um convívio aí com profissionais que às vezes estão em asset, às vezes estão em outras atividades que ainda não são CFPs, mas que estão caminhando nesta direção. E acho que é isso daqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Fábio, que chegou online. Haverá um tutor dedicado para cada grupo ou os grupos poderão acessar os tutores, outros tutores? Cada grupo vai ter o seu tutor. Então, na sexta-feira que vocês vão ser informados dos seus grupos, quem são os participantes dos seus grupos, com nomes, os telefones, etc. Vocês vão saber também o nome dos seus tutores, do tutor, que vai acompanhar, um tutor só, que vai acompanhar a vida daquele grupo durante este mês. 8h10, mais perguntas? Taboada e lá em cima também. Aquilo vai ser um cliente de verdade ou é fictício? Como é que é? Nós teremos um cliente que vai viver, na verdade, você tem um relacionamento virtual com o cliente, com o casal. Então, você vai, de fato, vai poder estar questionando, perguntando, para você esclarecer as suas dúvidas. Como é que acontece quando a gente vai fazer um planejamento de verdade? A primeira vez que você encontra o cliente, você começa, na conversa, vai puxando um fiozinho e vai pegando informações para você montar o caso, né? O que nós vamos fazer é como se fosse isso. Você está indo visitar a primeira vez o cliente, ou você está recebendo algumas primeiras informações, e aí você vai começar a fazer uma pesquisa para procurar entender e sugerir uma solução nas diversas dimensões que esse cliente vai estar trazendo para você. E será um mesmo caso para todos os grupos ou cada grupo vai trabalhar? É um caso só para todos os grupos. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Pergunta para ti. Os clientes, antigamente, estavam acostumados a não pagar pelo serviço, né? E era fácil, né, colocar o preço, né, em spread e tudo mais. Isso está mudando, né? Como é que você está vendo, você que está mais próximo, o cliente já está mudando também ou ainda continua querendo não pagar pelo serviço, ou seja, que seja embutido, mas eu não quero desembolsar? Bela pergunta, né? E essa é uma boa resposta para vocês hoje, né? Os clientes já estão muito mais abertos ao pagamento de uma consultoria. Então, aquele pedido antes de me dar uma dica, enfim, tem sumido, isso tem acabado, tem tido cada vez mais espaço, porque o que mudou, na verdade, na tabuada? A santa necessidade se apresentou. Eu preciso de planejamento financeiro. Essa foi o nosso presente. Nós nos destacamos agora no mercado porque eles precisam. Enquanto eles não precisavam, mas éramos uma possibilidade, a gente era caro. Como eles precisam de nós hoje, eles precisam de uma orientação, hoje eles estão muito mais dispostos a pagar. Então, eu já vejo os clientes pagadores, sim, tanto clientes como instituições, né? É bacana colocar isso, porque não só os clientes, pessoas físicas, diretamente estão dispostos a pagarem por esse trabalho, de assessoria individual, por exemplo, como eu percebo instituições e empresas demandando, né, de algum modo, que se faça clínicas financeiras lá dentro, orientações coletivas dentro das empresas, que é algo que eu sempre falo no meio, né? Não dá para um planejador financeiro entregar sozinho mais hoje. Por quais razões, né? E aí eu acho que, de novo, vou insistir na questão da troca. Sim, respondendo a sua pergunta, eles estão mais pagadores, mas quando minha prima me pede uma assessoria, eu preciso indicar para alguém, ela é minha prima, eu quero continuar almoçando aos domingos com ela. Quando uma empresa me pede, fala assim, ótimo, gostei dessa ideia, eu queria 50 posições segunda-feira para fazer um plantão. Me dá 50 pessoas para fazer planejamento financeiro hoje, numa terça-feira no Rio de Janeiro. Eu não tenho nem onde caçar. Você pedir, pelo amor de Deus, para o Fernando, ele tenta
me ajudar com 5, 6, né? Então, a gente está no momento que começa a ter uma demanda, que ela ficou lá e virou necessidade, e eu acho que ela vai se transformando cada vez mais em algo que monetiza, que nos remunera, que reconhece esse trabalho e também traz para nós outro prazer, né, que a gente poder reinvestir e tudo mais. Bela pergunta, boa. Está cada vez mais aberto o mercado, né? Isso é ótimo. Então, preparem-se muito para entregar muito, porque a expectativa deles está aqui, ó. E eles não querem só o plano. Prepare-se com o plano, porque eles querem o dia seguinte, depois, depois e depois. Querem derivar isso com vocês, né? Mas não existe uma regra ainda para essa cobrança. Como que vocês veem isso agora? Pois essa é uma boa pergunta. Eu já discuti com Taboada, talvez umas várias noites, dias, tardes, cafés, sobre esse assunto, né, da cobrança. E eu vou só pedir para o Felipe aqui. Felipe, chegaram algumas mensagens aqui, eu não... Tá bom. Daqui, passa para mim. Então, como é que eu percebo a questão da formação de preço, né? Eu sempre coloco para os profissionais que entram que ele faça conta do que é o número para ele. Então, quanto que eu preciso de X mil reais por mês para viver? Ótimo. Que tipo de trabalho você pretende prestar? Eu quero um consultório, vou atender um cliente por hora, um cliente cada 2 horas, quero um monte de gente todos os dias. Você vai montar um modelo. Eu quero ter 5 famílias que eu vou atender, e eu preciso de X reais também. Então, você vai ter que cobrar tanto. Então, eu começo primeiro de cada um, né? Para que você entenda o que é o seu modelo e encontre o seu preço. A partir do seu preço, a gente pergunta para o mercado, se o mercado é pagador ou não. Que mercado? Vou trabalhar em empresas, é um preço. Eu vou trabalhar no coletivo para a classe C, é outro preço. Eu vou atender clientes afortunados com certo... Enfim, depende do que você vai entregar também, né? É um outro preço. O que eu posso te dizer no mercado hoje? A gente falava de elasticidade, né? No começo aqui, eu e o Fábio. Cobra-se hoje no Brasil, para fazer planejamento financeiro, nada. Ainda tem raros casos que cobram nada, mas eu diria que ele parte de R$100 nos ambientes escola, nos ambientes corporativos onde você faz 8 atendimentos diretamente, então R$100 para atendimento, a R$2.300 um atendimento de 2 horas, né? Então, ele ainda varia. Eu acho que o preço que está se chegando no mercado está entre 300 e R$1.000 por atendimento. Eu vou chamar por encontro, porque para as pessoas físicas, porque elas não pagam tanto assim por hora, né? Hora para a pessoa física fica, acho que não quero mais começar a próxima hora, né? Que para nós não é muito bom. Então, por encontro, entre 300 e R$1.000, depende do público que você atende, da região do Brasil que você está, isso é muito importante, e do que você entrega, né? Aí o tempo de mercado, tudo isso, a senioridade para essa área faz diferença. Quanto mais estrada você tem, estrada de vida, né? Não quantos cursos eu fiz, mas estrada de vida, isso conta muito na precificação desse mercado. Quanto mais tempo, essa é uma coisa boa desse mercado, né? Quanto mais tempo eu tenho de mercado, mais caro eu cobro e menos agenda eu tenho. Perfeito. E dá para passar de geração para geração, né? Você ia perguntar atrás? Não. Vieram 2 coisas só rápido, enquanto até chegar o microfone aí. Que veio aqui, que não era uma dúvida, Gustavo Paiva, fazendo uma constatação que a diversidade de soluções, e que acho que vai muito em linha com o que o Fabiano estava falando, a diversidade de soluções, as estruturas que estão sendo propostas num ambiente desafiador só reforça a importância do IBCPF, esse processo de educação continuada que a gente tem aqui, e a necessidade de você ter um advisor capacitado, dando um direcionamento. Então, eu acho, realmente, eu acho que assim, a melhor pessoa para falar de quem está cobrando, fazer uma coisa completamente individual, eu acho que nós temos aqui na mesa, falando com vocês. E, em termos de pergunta, alguma literatura recomendada, algum material de preparação para a realização dos trabalhos? Não estamos recomendando nenhuma leitura específica, porque vai ser entregue todo o material, vai ser entregue, não se preocupem com alguma leitura específica para este programa, porque tudo isso vai ser entregue pelo IBCPF para vocês, vai ser dado acesso via internet. Pois não, desculpa.
Então, essa era uma das perguntas, como é que seria feita, entregue o material. A outra pergunta é um pouco mais genérica e muito mais de CFP mesmo. Eu não sou certificado, estou começando, e com muito interesse, mas engatinhando nesse mundo, com bastante tempo de mercado financeiro. Se você pudesse falar, não sei se agora é o fórum, ou se a gente pudesse depois me esclarecer, como é que é isso? Eu tenho um background de tesouraria, derivativos, etc. Como é que eu faço em termos da certificação? Eu não tenho ainda experiência com planejamento familiar formal, né? A não ser primos e amigos. Então, eu queria entender um pouquinho disso aqui. Eu já entendi que tem uma certa divisão, né? A gente que é mais tributário, mais de seguros, etc. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Não, perfeito. Primeiro que eu acho que a sua decisão de entrar nesse mercado, você traz uma carga de conhecimento muito importante com a sua dedicação à tesouraria nesses anos todos que você trabalhou. Portanto, acho que você navegar nesse mundo de investimentos vai ser muito mais fácil. Agora, você está agregando também, junto com isso, você fazer um advisory completo, toda a parte dos demais elementos, previdência, seguros e sucessão, família, então, bastante coisa. Eu acho que você tem um caminho de aprendizado e de valor a ser adicionado para os seus clientes muito interessante. Acho que para responder a sua pergunta, eu acho que me parece que você também já, pelo teu jeitão assim, você já tem um pouco de estrada. E isso, um pouquinho do cabelo, mas eu acho que isso adiciona muito, esse entendimento de mercado financeiro e horas, né, dedicadas, horas de voo, elas vão adicionar muito, você já parte de um ponto o seu ponto de largada não é D0, não é um V0, mas não tem dúvida que tem bastante coisa para você conviver aí, para você se aprofundar, para poder dar um advisory completo e saber conversar com os especialistas das demais áreas. Vou aproveitar para os não CFPs, falar que para o CFP, eu acho que é um belo começo, começar pelo programa avançado, porque você coloca a mão na massa e convive com os CFPs. Então, minha recomendação, o Hélio está aqui, foi uma pergunta que ele me fez, né? Faço a prova ou faço o programa? Eu falei, faça o programa, sinta o que é, e se isso estiver convicto para você, além de você estudar muitas coisas nesse período, você pensa se é a prova agora, e se for, faz agora também, né? Eu acho que é um belo começo. Nós temos 4 E's para o CFP. Educação, que é onde a gente tem lá a experiência, né? Que você tem a educação, experiência, ética, tem um que eu estou... E o exame, e o próprio exame que é a prova, né? Então, tem que passar por esses. O fato de você fazer agora o programa avançado e se unir ao Instituto, quanto mais perto você estiver do Instituto, mais você vai começar a somar pontos nessa experiência que você precisará em algum momento para comprovar esse tempo, né? Esse tempo formal, a gente avalia sempre, de novo, na sua caminhada, na sua jornada até aqui. Não que você tenha atendido X clientes especificamente, mas estando perto do Instituto, você vai ter oportunidade de convívio com as pessoas, de trocas, de participar de programas como esses, que a gente considera, assim, como tempo, né? Olha, ele está associado há tanto tempo conosco, ele aderiu aqui ao programa, ele participou dos nossos eventos, isso para nós conta, sim, como experiência somada à sua jornada, que você possa, de fato, entrar e fazer parte do time aqui. CFPs a gente está precisando de gente. O mercado está precisando. Mercado. A gente também, porque a gente é meio carente, mas o mercado precisa também, né? Falar por mim só, né? Depois meus colegas vão brigar comigo. Carente de trocas, né? Lavínia. Eu queria perguntar como é que você está fazendo a questão da cobrança para ter a continuidade do trabalho, né? Se você tem cobrado mais pelo encontro, pela consulta, ou como você está fazendo para que as pessoas voltem e para fazer o trabalho de continuidade da implementação do plano? Legal. É uma boa pergunta. É um modelo que eu adotei no escritório, né? E para quem está junto, que a gente faça projetos, a gente faz hoje, quando o cliente vem, a gente faz um diagnóstico, faz um discurso, enfim, e a gente convida ele a fazer um trabalho de 12 meses. Eu não cobro mais o planejamento financeiro. O planejamento financeiro é algo que eu entendo agora que eu preciso para conseguir
assessorar esse meu cliente. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter um documento, uma fotografia daquele momento, que por este trabalho eu não cobro, mas com isso eu tenho colocado já um trabalho de 12 meses. É como se eu colocasse meus encontros e as horas que eu vou trabalhar num projeto de 12 meses, onde ele vai ter um fluxo para me pagar mais constante, que para ele é melhor, e ele sabe que ele vai ter dentro disso a estruturação de um planejamento financeiro completo, e eu vou digerir cada um desses capítulos. Em abril eu vou falar de imposto de renda, e no final do ano eu vou falar sobre 13º de funcionário, 13º, férias, lazer, etc. E eu vou ter vários, renovação de seguros, e aí tenho muitos assuntos para ir digerindo com ele ao longo do tempo. Essa é uma maneira que eu adoto. Como é que eu uno, então, né? A consulta com o planejamento financeiro. Esse é um convite. Todos os clientes querem? Não. Tem clientes que têm uma pergunta pontual. Eu compro ou vendo? Esse é melhor que não caia comigo, né? Porque hoje um cliente que vem falar com um psicanalista e economista sobre uma pergunta pontual, é raro que eu não escute mais alguma coisa que ele fala, então, esse assunto que você falou da minha mãe pode ser, depois a gente volta para conversar sobre isso, enfim. Então, a pergunta pontual hoje, eu costumo recomendar para outros colegas, que eu acho que tem uma resposta pontual também para dar quando o cliente quer isso, né? Comigo eu prefiro, né, e hoje eu tenho ficado com os casos, na verdade, que são de famílias e casais, que eu tenho gostado da complexidade que isso envolve. Mas acho que a forma de cobrança que eu uso é por encontro, é livre, me paga no encontro, na sessão, depende de como é que a gente chama na consulta. Cada hora a gente coloca um chapéu, né, para não falar que estão todos aqui. Então, eu trabalho mais por consulta e tento fazer sempre os planos maiores, né, de tempo. Quando eu coloco isso do plano maior, pode ser às vezes 6 meses, né, mas já mostro para o cliente que na elaboração do planejamento financeiro tem muito a digerir. Não adianta eu te entregar um plano, não resolve. Isso a gente já assistiu, já fez, já entregou vários, né? Não se aplica. Então, vai precisar de mais coisas. Então, vamos chegar... Eu sempre tenho aquela questão, né? Um ponto da formação de preço. Foi uma dica que um colega deu uma época, não sei qual a teoria, mas funciona. Então, vou compartilhar um pouco disso. Primeiro, tem que te remunerar para você poder ser ético, inclusive. Senão você vai ficar tentado a ter mais uma remuneração aqui. Então, me pague bem. Essa é a primeira. A segunda é que tem que caber no bolso do seu cliente. E aqui é a fala do meu amigo, né? O que você cobra ao ano tem que ser até 5% da renda do seu cliente anual ou, no máximo, 1% do patrimônio dele total, de investimentos, não patrimônio de uso. Eu não sei de onde é que ele tirou essa equação, mas se eu coloco no histórico, no que eu observei, meu e dos meus colegas, o cliente que fica satisfeito e me indica é o cliente que a minha remuneração no ano, ela fica menor do que 5% da sua renda bruta anual ou menor do que 1% do seu patrimônio de investimentos, tira os bens de uso, né? Funciona, de alguma maneira. Mas, enfim, por aí, né? Esse assunto de cobrança, se paga e não, tem um monte de coisa para a gente falar, muito bacana, um pouco fora do nosso foco aqui, mas, de novo, eu sempre digo que precisa saber disso, não, eu entro ou não entro, né? Meu convite, comecem como segunda profissão. Melhor convite. Começa à noite, começa no final de semana, quando isso, você precisa de estrada, você precisa se sentir confortável e seguro para poder cobrar do que você está entregando, porque você cobra. Enquanto isso não está confortável para você cobrar R$1.000 o encontro, você precisa de um tempo para poder cobrar R$1.000 o encontro. Se esse é o seu preço para o seu modelo, espere até você estar seguro para isso e daí você pensa na transição. Pressa nesse mercado não funciona. Pressa para tirar a certificação, pressa para conseguir os clientes e pressa para fazer uma transição. Não vai, não caminha, né? O cliente ele vem por indicação, é um mercado que não adianta colocar bandeirinha, ele vem por indicação, é fazer um, que aí vem outro e assim caminha. Ok? Vamos encerrar, porque está tarde já. Alguma última pergunta aqui para a gente fazer? Vamos lá. Fabiano, tudo bem? Tudo bem, Rogério Nakata. Eu realmente concordo com tudo que você falou, é excelente, é isso mesmo, é o caminho. E eu vejo mesmo que tem uma demanda gigantesca de pessoas e famílias que precisam dos nossos serviços e do nosso expertise para poder ajudá-las a ter um futuro financeiro melhor, a realizarem seus projetos de vida. A pergunta que eu queria fazer com relação ao workshop é quanto tempo que nós, profissionais, vamos ter que dedicar para desenvolver essas atividades por dia? Existe um tempo que cada um vai ter que ter?
específico para poder fazer com que isso se torne realmente um projeto de sucesso? A gente imagina que o total de horas consumida neste período de um mês deve estar em torno de algumas, se eu não me engano, a gente discutiu bastante isso, me corrija, Ricardo, se estiver errado, estamos falando de 30 horas, 30, 40 horas de dedicação. É isso, né? Que horas vocês vão fazer isso? After hours. Né? Você não precisa estar conectado o tempo inteiro com os seus parceiros. Você vai entrar via internet, à noite em casa, o horário que lhe for mais conveniente, no fim de semana. Vai tomar tempo, não é uma coisa leve, vai tomar tempo sim, é um programa intenso. Eu acho que vai exigir dedicação. Mas o resultado ele é muito importante também. Eu acho que o resultado disso, essa conclusão, o certificado de conclusão, é um certificado de que realmente você percorreu um planejamento completo, com pessoas especialistas de primeira, tudo que eu já falei. Então, não é uma coisa só para dar pontos para quem tem o CFP, é realmente para sair com a experiência, com o objetivo de entender essa dimensão do que é fazer o planejamento financeiro. É para mergulhar mesmo, mas é isso, 30, 40 horas é o tempo total de dedicação nesse período. Mais ou menos, Rogério, 1 hora por dia, se eu fosse pegar todos os dias, que essa questão entre eu ler, né, tem uma parte que é só de vocês, de ler, de compreender, depende da dinâmica do grupo de troca, tem grupos que vão para mais perto de 50 horas, tem grupos que não, depende muito de como caminha também essa interação entre vocês, né? E o convite, o papel dos tutores é muito de fomentar que vocês façam essas trocas, que eu diria que é a grande riqueza, né, desse encontro. Então, aproveitem. Eu acho que esse aproveitar, mas nada mais do que 1 hora e pouco por dia dedicada para isso, um tempo livre, né, para que vocês façam, mas tem um gosto muito bacana para fazer isso, né? Tem um motivador ali que é essa troca, você entra lá e as pessoas compartilharam coisas, é muito gostoso, muito bacana. Gente, muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Pela participação.